Shabbat Shalom, preciosos do Altíssimo, amados, ungidos. Que maravilha! Cada dia podemos despertar com alegria, com louvor no coração, pois a cada manhã, ao despertarmos do sono, abrir os nossos olhos, respirar, podemos nos recordar que este é o dia que Yahvé fez. Podemos nos alegrar, podemos nos regozijar, porque estamos sendo agraciados com mais um depósito na conta da nossa vida. Mais 24 horas, vivamos-las com integridade, com louvor, com adoração, sendo aquilo que Deus projetou que fôssemos. Vamos invocar a sua presença para este tempo juntos, de mergulho na palavra, de adoração, de louvor, de gratidão. Pai de amor, quão magnífico é o teu nome, quão excelso, quão sublime, és mais elevado que os céus, és mais majestoso que os montes eternos, estás acima de tudo e de todos, soberano, excelso, glorioso, contemplas o universo inteiro e os nossos olhos estão voltados para ti. Toda a criação espera de ti o seu sustento. Toda a criação depende da manifestação do teu cuidado e da tua graça. Por isso nós, coroa da criação, feitos à tua imagem e semelhança para o louvor da tua glória, queremos ser pródigos em nosso louvor e em nossa adoração, escancarar a nossa alma diante de ti e dizer-te: eu te amo, papai. Todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora, todas as minhas fontes estão em ti, até as minhas próprias células suspiram por ti e gritam: eu te amo, com o amor com que tu tens amado, este amor que derramaste em meu coração pelo teu Espírito. Portanto, Pai, Yahvé, Deus triuno, a ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. Recebe neste momento todas as multiformes expressões de louvor e adoração, que todos quantos estão sintonizados neste canal estarão tributando a ti neste tempo em que nos congregamos, ainda que em locais geográficos diferentes, mas no mesmo Espírito, numa mesma presença, respirando a atmosfera do teu amor, da tua graça e da tua presença. Amém, meus amados? Vamos dar continuidade ao nosso tempo juntos. Você pode ver hoje, aí, se você estiver diretamente no YouTube, lá em cima do seu lado direito, você tem lá pedidos de oração. A partir de agora, queremos pedir que você coloque os seus pedidos aí. Você clica neste link e você vai ter lá os campos para dar informações, para fazer o seu pedido. Isso vai nos facilitar a coordenação, porque nós estamos colocando os seus pedidos na sala de oração. Então, nós estamos coletando todos os pedidos. Assim, nosso pessoal agora aqui da mídia está nos ajudando e creio que teremos cada vez mais novidades, não é? Muito bem, então por favor faça isso, ficamos muito felizes em podermos estar juntos aqui. Agora não esqueça, dê o seu like no canal, é muito importante a gente divulgar. Nós precisamos expandir a mensagem, há muitos que necessitam. E aproveito também para dizer que se você não me acompanha no Instagram, Valnice Milhomens, entre lá todos os dias, tem um devocional que
que pode abençoar grandemente sua vida. Às vezes lemos lá, pessoas dizem assim: por favor, não pare, nós não estamos trabalhando para que todos os dias realmente tenhamos ali o devocional. Testemunhos lindos, alguém que diz: todos os dias eu leio para minha filha de 10 anos, eu já fico à espera, Deus falou comigo. É verdade. E eu também tenho a fanpage no Facebook, que também tem o devocional. Ele é diferente do que aparece no Instagram, mas lá na frente você terá acesso à mesma mensagem. Vamos então mergulhar neste cântico que queremos tanto que você aprenda. Tenho um desejo sem igual, quero ser como Cristo, este é o meu grande ideal, quero ser como Cristo. Se você nos acompanha já há um tempinho, com certeza já decorou, ou pelo menos a melodia. Vamos cantar? Quero ser como Cristo.
a ser como Cristo. Vem, Pai Celeste, purificar. Purificar. Enche minha alma do teu poder. Pai bendito, tua glória, vem, Pai bendito, tua beleza. Oh, aleluia. Que esta beleza se veja em nós, a tua beleza, ó Cristo, as marcas do teu caráter divino, e enquanto estamos refletindo sobre tua mente, teu modo de pensar, ó, que o teu doce Espírito molde em nós a tua verdadeira imagem, e por isso, doce Espírito Santo, clamamos, forma Cristo em nós, forma Cristo em nós. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos agora voltar ao nosso assunto, cultivando a mente de Cristo em nós, que é o que nos interessa neste momento, é o foco do nosso estudo, é o foco da nossa concentração nestes últimos tempos, trazendo em primeiro lugar, como disse desde o início, abordar Filipenses 4:8 não é esgotar o assunto. Estamos apenas abordando, dentro da carta de Filipenses, um aspecto do tema, desenvolvendo a mente de Cristo em nós. E por que quisemos começar com isto? Pela importância dessa carta tão pequena, a carta que fala sobre alegria, no entanto, escrita por alguém que se encontra na prisão por causa do Evangelho. Isso mostra que nós podemos viver acima das circunstâncias, que a alegria do nosso coração independe de circunstâncias externas, a paz independe do que nos cerca, tudo é algo interior, é a fortaleza do nosso mundo interior, porque é disso que nós precisamos. Não seremos um joguete nas mãos das circunstâncias, mas nós viveremos a partir de princípios. E aqui está a grande declaração de Paulo, que é um convite, é uma ordem: tende em vós esta mente que estava também em Cristo Jesus. E o grande moto da vida de Paulo, expresso nesta carta e que temos adotado para nós, vamos dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. O que Paulo queria dizer? Eu estou aqui em cadeias. Eu sei que é importante que eu fique, permaneça convosco para vos abençoar, mas estar com Cristo seria muito melhor, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa ter a mente de Cristo foi a nossa pergunta de sempre. E na semana passada eu me referi a um pensamento que terminei não compartilhando, e hoje, para pagar a dívida da semana passada, vou começar com ele. É uma declaração de Frank Outlaw, escrito numa revista tão conhecida. Observe seus pensamentos. Eles se tornam suas palavras. Observe suas palavras. Elas se tornam ações. Observe suas ações. Elas se tornam hábitos. Observe seus hábitos. Eles se tornam caráter. Observe seu caráter, pois isso se torna seu destino. Até a semana passada nós abordamos os 8 pilares, os 8 limites dentro dos quais devem estar os nossos pensamentos, de acordo com Filipenses 4:8. E hoje
vamos entrar na última frasezinha. Depois de Paulo citar os 8 elementos, ele diz: seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então hoje vamos nos centrar no pensamento. Nisto pensai, a importância do pensamento. E por isso estamos compartilhando aqui esse pensamento de Frank Outlaw, que traduzimos aqui, e vamos repeti-lo agora destrinchado, né? Ele escreveu: observe seus pensamentos. Por que observar os meus pensamentos? Ele prossegue: porque os meus pensamentos se tornam minhas palavras. Eu sempre falo disso. Não verbalize o que não quer ver manifesto. Vou repetir: não verbalize, não fale, não fale em voz alta o que não quer ver repetido, porque palavras são sementes. Palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes plantadas e regadas. E sementes plantadas e regadas, o que vai acontecer? Vão germinar. Palavras são sementes. Então, mas tudo começa onde? Na mente. É o que Frank diz. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Então, eu tenho que cuidar da minha mente em primeiro lugar. E o que ocorre com minhas palavras? Segundo ele, observe suas palavras também. Por que vou observar minhas palavras? Porque elas se tornam ações. Isto mesmo. Eu faço o que eu digo e faço. Então, é outra forma de dizer que as palavras vão nascer. As coisas ocorrem como resultado daquilo que estamos falando. Mas agora vamos observar as ações. Observe suas ações. Por que observar as minhas ações? Porque elas se tornam hábitos. Um hábito é formado depois de repetido entre 21 e 30 vezes. Mas se você tem um padrão de pensamento que gera palavras, que se traduzem em ações, ações que se repetem, formam-se hábitos. E hábitos não são fáceis de ser eliminados. Porque para eu eliminar um hábito, eu tenho que criar outro. Para eu abandonar um paradigma, eu tenho que ter um outro para colocar no lugar. E qual é o problema dos hábitos? Observe os seus hábitos. Porque os hábitos se tornam caráter. Os meus hábitos revelam o meu caráter. E nós estamos trabalhando aqui o caráter de Cristo. Pensar como a mente de Cristo é desenvolver o caráter de Cristo. E observe o seu caráter. Por que observar o meu caráter? Pois ele se tornará o meu destino. Sabedoria neste pensamento. Por isso nós o compartilhamos aqui. Verdadeiramente precisamos prestar atenção a estas coisas. E aí entramos em Filipenses 4:8, que hoje vamos ler na versão amplificada da Bíblia. Todos juntos. Quanto ao resto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de reverência e é honrado e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e belo, tudo que é bom e cativante e gracioso, se houver alguma virtude e excelência, se houver algo digno de louvor. E aqui chegamos no fim do versículo, que é o foco do nosso estudo hoje. Pense e pondere e leve em consideração essas coisas. Fixe sua mente nelas. Quando você lê diferentes versões da Bíblia, você verá o emprego de diferentes verbos. E isso porque, na realidade, o que Paulo está dizendo envolve tudo isto. E esta versão amplificada da Bíblia diz: pense, pondere, leve em consideração, fixe
sua mente. A versão que usamos, ARA, da Sociedade Bíblica do Brasil, mais comum foi este: seja isto que ocupe o vosso pensamento. Tauta logigeste, no grego. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. Há um limite para o que eu posso permitir na minha mente, se eu quiser refletir a mente de Cristo. Quando olhamos para a carta aos Filipenses, e sobretudo estes versículos que circundam, que estão no contexto do versículo 8 que analisamos, em Filipenses 4, 6 e 7, os que precedem, Paulo fala que devemos orar de uma forma correta. Orar de uma forma correta. No versículo 8, ele foca o pensar. Pense corretamente. E o versículo logo a seguir, viver corretamente. Então essas são as condições para ter uma mente segura e vitória sobre preocupações e ansiedades, porque ele começa ali dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, lá no versículo 6. Antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com ações de graça, e vem a promessa, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, vai guardar a vossa mente. Então, como eu vou viver sem ansiedade, sem preocupação, sem depressão? Primeiro eu vou orar corretamente, com ações de graças, com louvor. Porque em fazendo isso, a paz de Deus vai dominar o meu coração. E então, quando Paulo diz, finalmente, irmãos, aí vem os limites do pensamento. O que pensar? E depois disso, corretamente, como eu vou viver? O Deus de paz será convosco. Essas são as condições para você ter uma mente segura em Deus. Algumas expressões: deixe morar na mente, logizomai. Vamos colocar aqui várias palavras, orando para que Deus dê a cada um de nós o que significa verdadeiramente pensar nestes 8 elementos apresentados no versículo 8 do capítulo 4. A palavra logizomai vem de logos, que significa razão. A palavra em português, que se origina daí, é logaritmo. Significa contar, computar, calcular, levar em consideração, deliberar e pesar. Veja a importância que Paulo está dando às virtudes que nós estudamos até aqui. Logizomai se refere a um processo. Leia, por favor, e coloque isso na sua mente. A um processo de estudo cuidadoso, ou raciocínio, que resulta na chegada de uma conclusão. Isso leva-nos logo a concluir algo. Eu não posso estar falando aleatoriamente, tudo que sobe à mente eu vou liberando palavras, não. Porque eu tenho que atentar para os pensamentos que surgem na minha mente. Eu vou o quê? Cuidadosamente analisá-los, raciocinar sobre eles para chegar a uma conclusão. Vale a pena conservá-lo, vale a pena alimentá-lo, vale a pena verbalizá-lo e deixar que ele se traduza em ação. Logizomai também transmite a ideia de calcular, estimar. É pensar em algo de forma detalhada, lógica. Quando Paulo diz o que é honesto, o que é verdadeiro, demore sobre o assunto. Não permita que algo fora disso ocupe a sua energia, ou a energia da sua mente. Robertson diz que significa uma contemplação deliberada e prolongada, como se alguém estivesse avaliando um problema matemático. Esse é o conselho de Paulo. Pensar estas coisas com o objetivo de quê? Fazê-las. Porque fazendo elas vão moldar a nossa conduta.
40 vezes no Novo Testamento nós vamos encontrar esta palavra. Paulo ordena aos crentes, portanto, que reflitam cuidadosa e continuamente. É um imperativo presente. Nisto pensai, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Não é dando um pensamentozinho fugaz aos assuntos aqui, não, queridos. É refletindo mesmo, detidamente. Logizomai era um termo contábil. Vejam bem aqui. Paulo seleciona palavras. E o Novo Testamento diz que as palavras foram escritas com um propósito. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. As palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. Claro, são palavras tiradas da linguagem comum. O grego do Novo Testamento, koiné, é o grego comum, é a linguagem comum do povo. Porque o Evangelho vem para alcançar o povo comum. Era um termo contábil. Então se tem a imagem de que pegar todas as verdades que Paulo listou a respeito de seus pensamentos e colocá-las na calculadora de seu cérebro humano, ok? Vamos pegar todas aquelas 8 virtudes e colocar aqui na calculadora do nosso cérebro, pensando sobre elas. E chegando a uma conclusão. E o mais importante, deixando essa conclusão afetar a minha maneira de viver. A minha maneira de fazer as coisas. Certo? Minha maneira de reagir, minha maneira de agir. O pensamento que Paulo está transmitindo é traduzido de várias maneiras. Nós listamos aqui algumas traduções, são algumas, porque hoje nós temos muitas traduções. Hoje temos acesso a inúmeras traduções, mas vamos ver. Você pode ler comigo? Vai guardar aí, vamos ver qual é aquela que se encaixa mais na sua mente para dar-lhe uma visão do que Paulo está nos ensinando. Deixe sua mente permanecer. Pense sobre estas coisas. Concentre-se. Atente sobretudo para aquelas que colocamos em letra amarela. Concentre-se nessas coisas. Leia. Pense, pese e leve em consideração essas coisas. Fixe suas mentes nelas. Tem 2 versões de amplificado. Uma clássica e a mais antiga. Deixe suas mentes serem preenchidas com. Fixe seus pensamentos em. Conserve seus pensamentos continuamente fixos nessas coisas. Filipenses 4:8 termina com uma exortação a ter pensamentos sagrados. Sagrados. Agora note, segundo as informações, uma pessoa comum tem 10.000 pensamentos separados por dia. São 3,5 milhões de pensamentos por ano. Que tal? Pensamos muito, não? Pensamos muito. Se você viver até os 75 anos, terá mais de 26 milhões de pensamentos diferentes. Uau! E Paulo está dizendo que tem limites para o que a gente deve guardar. Então, queridos, desde que você chegou aqui hoje, quantos pensamentos você já teve? Milhares! Agora você chegou hoje aqui para parar um pouquinho e refletir que a mente de Cristo deve ser cultivada. E isso impõe uma disciplina de refletir demoradamente, detidamente, logicamente, sobre todo e qualquer pensamento que chega à mente. Porque muitos não provêm de Deus. Prosseguindo. Deixe sua mente habitar. Eu gosto desta versão aqui. Deixe a sua mente habitar, repousar. Deixe-a refletir, levar em consideração, estimar corretamente, calcular. Medite sobre elas com reflexão cuidadosa, não casual e superficialmente, mas constante
e logicamente. Então, todas estas são expressões que tradutores da Bíblia usam. Agora, você pode anotar. O pensamento, leia, o pensamento nobre produz uma vida nobre. O pensamento elevado produz uma vida elevada. E o pensamento sagrado produz uma vida sagrada. Então, Paulo diz que essa mentalidade deve ser um estilo de vida, queridos. Um estilo de vida. Pense continuamente nessas coisas, de uma maneira detalhada e lógica. A voz do tempo aqui, ela é reflexiva, o que significa que você mesmo deve iniciar continuamente essa ação. É você, a mente é sua. É você quem decide onde repousa a mente. Pensamentos aleatórios podem vir, mas nós não podemos permitir que eles habitem. Nós temos que abortá-los. Todo e qualquer pensamento que atravessa a nossa mente, vindo de que fonte seja, mas que não se ajusta ao padrão do que é justo, do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é digno de louvor, dos 8 elementos que nós estudamos, deve ser abortado imediatamente. Esse é o conselho da palavra, se você quer ter a mente de Cristo. Então, queridos, é importante que nós reflitamos hoje, que a maioria de vocês já teve hoje, talvez, mais de 2.000 pensamentos separados desde que saiu de casa esta manhã. Provavelmente terá mais 8.000 antes de ir para a cama esta noite. Mas aqui está o princípio, leia. O princípio por trás das palavras de Paulo é simples. O pecado sempre começa na mente e também a santidade. Por isso vamos guardar a nossa mente. Quero ser santo, quero ser como Cristo, quero viver como Cristo, quero refletir o seu modo de pensar. E quando falamos do modo de pensar, sabendo que o pensamento se traduz em ação, que a ação vai afetar o meu caráter, que o meu caráter afetará o meu destino, então eu já sei que tudo isso visa o propósito primeiro de Deus na redenção, que é restaurar sua imagem em nós. Para isto Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Paulo diz, pense nessas coisas, é uma ordem que está no tempo presente. É algo contínuo, eu tenho que continuar pensando nestas coisas. Descobrir, por exemplo, eu descubro o que é verdade, o que é verdadeiro e reflito sobre isso. O que é honesto, o que é nobre, o que é digno de louvor, o que é digno de honra, o que é justo, o que é correto. E nisto eu faço repousar a minha mente. Agora, lindos, se você é um cristão, tem dentro de si o poder de obedecer. O poder de obedecer. Eu não posso deixar o meu pensamento com as rédeas soltas. Aliás, nós vimos esta imagem sobre a mente lá no início do nosso estudo. As rédeas. Não posso deixar. Eu sou cristão, a Bíblia diz que eu tenho o poder de obedecer todos os mandamentos de Filipenses 4:8. Então, faça isso e prove a promessa do versículo 9. Qual é a promessa do versículo 9? Leia: o Deus de paz estará convosco. O Deus de paz. Faça isso. Deus nos deu poder. Deus nos deu força. Deus nos dá habilidade de obedecer a sua palavra. Não existe um único mandamento que não possamos obedecer, e não existe uma única tentação que não possamos vencer. Porque Deus, quem opera em nós o querer e o realizar da sua boa vontade. Em outras palavras, Deus coloca dentro de nós a disposição de fazer o que Ele quer, e ao mesmo tempo habilita-nos a fazê-lo. Em relação à tentação, Paulo é muito claro: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima
traduzindo em miúdos, acima da vossa capacidade de vencer a tentação. E na linguagem comum da Bíblia, dará também o escape para que a possais suportar. Mas não apenas, aí o verso 9 nos faz esta promessa de que o Deus de paz estará conosco, mas trazendo para o versículo anterior ao 8, que é o 7, leia, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará, protegerá, conservará o vosso coração e os vossos pensamentos. Então temos um grande aliado, queridos, Deus mesmo. No momento em que me movo para desenvolver a mente de Cristo, todo o poder do trono vem em meu socorro. Eu posso atingir esse ideal. Você poderá mudar inteiramente seu modo de pensar, se você quiser. Se você decidir, você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa como é que a sua mente veio. Meu Deus do céu, às vezes nós vemos padrões de pensamentos tão loucos, tão irracionais. De vez em quando eu me surpreendo. Quando eu faço algum comentário ou alguma observação a uma certa conduta de pessoas que me cercam, sai da boca cada declaração que eu digo, meu Senhor da glória, como pode alguém desenvolver um padrão de pensamento tão ilógico, tão fora da realidade? É uma doidura. Que loucura! Você pode, se você quiser, você pode mudar. E não depende da idade não, olha, não fique dizendo papagaio velho não sabe, como é? Papagaio velho não sabe falar, não pode falar, não aprende a falar. Não existe isso, você não é papagaio, você é gente, você é criado à imagem de Deus. Nunca use animais para se comparar a eles, tá bom? Nada de apelidos, nada de comparar. Nós não somos bichos, não somos animais. Nós somos criação de Deus. Amém. Fomos feitos à imagem de Deus. Temos a centelha divina dentro de nós. Nós podemos mudar, sempre podemos mudar. Sempre, sempre, sempre. Eu acho incrível como o nosso próprio corpo, que é sujeito à morte e à deterioração, a capacidade que ele tem de restauração. Você tem um problema, tem um acidente, imobiliza um membro do seu corpo, ele perde inteiramente a mobilidade, você começa a fisioterapia, daqui a pouco está tudo de volta. Você passa por uma renovação, vai assim um jejum de 21 dias, só em sucos. Uau! Você manda para fora todos os venenos do seu corpo, suas células se renovam, sua saúde se renova, você está novinho em folha, você está tendo células novas, então há uma capacidade do próprio corpo se renovar, se restaurar. Imagine a sua mente. Aleluia! Que coisa fabulosa é a nossa mente. Então, se você quiser, você pode mudar. A ordem de Paulo indica que cada um de nós é responsável. Diga, eu sou responsável por aquilo que eu penso. Eu sou responsável por aquilo que eu penso. Não posso culpar a ninguém dos meus pensamentos. Porque fulano me disse isso. Nada a ver. Deus nos criou livres, pensadores livres, com a capacidade de decidir, de refletir, de analisar, de escolher. Pensar é tanto uma escolha, quanto fazer. Eu escolho em que pensar. Posso aprender, a desligar. Vem um pensamento, aborto? Por que eu vou deixá-lo na minha mente? Não vou ter uma mente passiva. Vou ativar a minha mente. Estudamos isso em personalidades restauradas, Pensar nessas coisas tem um significado muito próximo de meditar. Meditar. Podemos olhar agora para o termo meditar. Seja isto que ocupe o vosso pensamento, seja isto objeto da vossa meditação. Hoje,
Fala-se muito em meditação, sobretudo em descanso, na área médica, na área de repouso. Você precisa meditar. Mas, infelizmente, o que o povo chama aí de meditação é esvaziar a mente. E meditação não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, gente, mente vazia, oficina de Satanás. Não entre nessa. Não entre nesses conceitos orientais de meditação. Esvaziar a mente, ficar no branco. Ei, você está se abrindo a espíritos de engano, a demônios. Deus não anula os poderes que nos deu. Pelo contrário, eles devem ser ativados na direção correta. E meditar não é esvaziar a mente. Pelo contrário, vamos ver o que significa meditar. J.I. Packer define, eu concordo com ele, vamos ler sua definição. Meditação é a prática de transformar cada verdade que aprendemos sobre Deus em matéria para reflexão diante de Deus, levando a oração e louvor a Deus, levando a oração e louvor a Deus. Transformar uma verdade que aprendemos em matéria de reflexão. E quando nós voltamos todo o nosso ser para Deus, há uma tranquilidade. Há uma tranquilidade. Existem muitos exercícios hoje, né, de relaxamento, de meditação. E eu gosto muito de um site onde há centenas, chamado Abide, A-B-I-D-E, Abide. Se você entrar lá, abide.co, abide, co. Se você entrar no YouTube e simplesmente colocar lá Abide, você vai ver meditações, sobretudo para dormir, com 1 hora, 3 horas, 7 horas, 10 horas. E é tudo centrado na Bíblia, levando você a meditar em Deus. Tem um lá, pequenino, né? Tem um lá de 16 minutos, esse é um outro site cristão. Eu gosto de praticar o relaxamento meditativo, né? Eu faço isso com frequência. Quando eu me deito, ou quando acordo, a madrugada já me levanto na alta madrugada, mas às vezes é quase começando a madrugada. Então, mas é tão interessante porque ele fala, né? Ok, vamos relaxar com Deus. Sim. E eu digo logo, Yahvé. Até porque as letras hebraicas, né? O rei, 2 vezes no nome sagrado, Yahvé. Rei, né? Que é, na nossa língua muda, e a palavra para espírito é a mesma para respirar, e no nome sagrado, então a vida está em Deus. Então quando eu respiro, faço a respiração profunda, eu gosto de, na minha mente, não vou esvaziar a minha mente, pelo contrário, eu digo na minha mente, Yahvé, né? Yahvé. Eu gosto de dizer, ao expirar, shalom na minha mente, a paz. Mas ele vai lá, vai relaxar, né? Tensiona um músculo e relaxa. Mas eu amo quando ele diz assim, foque agora a sua mente na perna direita. Pai, obrigado pelas minhas pernas. Aí começa a louvar a Deus, porque elas estão me sustentando por me andar. Quer dizer, antes de dizer tensione, aí você vai louvando, obrigado, Senhor. E esse meditar, relaxado, eu confesso que eu não termino os 16 minutos, eu já estou dormindo. Eu já estou dormindo, porque
Ele vai tão devagarinho, às vezes ele vai dizer, a perna direita, a esquerda, eu já estou fazendo de novo a esquerda, Então, eu vou avançar logo aqui, não tensiona e salta, porque quando chegar a cabeça, eu já dormi. Mas é tudo trazendo, vamos orar, vamos começar com oração. Obrigado, Senhor, este dia, obrigado pelo meu corpo, que me sustentou ao longo do dia. O que eu quero dizer com isso? Que quando você medita em Deus, você realmente relaxa, porque todas as suas preocupações, porque minha vida está em Deus, minha paz está em Deus, minha segurança está em Deus. Então quando eu entro num nível de descanso, lançando sobre Ele, não estou trazendo ansiedade nenhuma, até porque você tem que aprender, pim, entrou na cama, meu filho desligou tudo, não tem mais nada nem ninguém no mundo, acabou, não tem celular, não tem televisão, não tem nada no seu quarto, deixa tudo escuro, tem Deus, aleluia, e você se atira na cama, como se atira nos braços do Senhor, dorme nos braços do Pai. Eu digo isso mesmo, eu me atiro nos teus braços, e aqui descanso, e a fé, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Yahvé, me fazes repousar em segurança. E assim, sem qualquer ansiedade. Então, é o que o texto está dizendo. Se você limita os pensamentos dentro deste parâmetro, a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, guarda a mente, guarda as emoções, guarda os nossos sentimentos. Mas a nossa aula não é sobre relaxamento, é meditação. Mas estou mostrando que a verdadeira meditação é aquela que nos traz refrigério. Então aqui está, continuando a definição, meditação é a atividade de chamar a mente e pensar sobre, permanecer e aplicar a si mesmo as várias coisas que sabemos sobre as obras, caminhos, propósitos e promessas de Deus. É uma atividade de pensamento santo, realizada conscientemente na presença de Deus, sob os olhos de Deus, com a ajuda de Deus, como meio de comunhão com Deus. Amém? Amém? É isso, então, pense nestas coisas, é semelhante a medite nestas coisas, trague as verdades. E tal saturação com as Escrituras é, na realidade, o segredo para a satisfação da alma. Que o contexto próximo, os versículos 11 e 12, deles Paulo trata. É interessante olhar para Filipenses 4:8 e o Salmo 19, 7 a 9. Há um paralelo entre estes dois textos, senão vejamos. O que diz o Salmo? Leia comigo. A lei de Yahvé é perfeita. Eu gostaria que vocês atentassem para o que sublinhamos. Nós colocamos aqui o adjetivo em amarelo, mas sublinhamos o resultado desta palavra. Em cada texto vai ter nomes sinônimos do que significa a palavra de Deus, a lei, o testemunho, etc, etc. Mas queremos chamar a sua atenção, sobretudo, para o que está sublinhado. O que é que o refletir na palavra de Deus provoca dentro de nós? Porque quando Paulo diz, nisto pensai, eu tenho que saber onde está a fonte do alimento, do que é verdadeiro, do que é puro, do que é honesto, certo? Ok, vamos. Agora, a lei de Yahvé é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Yahvé é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahvé são retos e alegram o coração. O mandamento de Yahvé é puro e alumia os olhos. O temor de Yahvé é limpo e permanece para sempre. Os juízos de Yahvé são verdadeiros e inteiramente justos. Você está vendo o paralelo? Perfeito, fiel, reto, puro, limpo, verdadeiro, justo.
Então, onde eu vou encontrar estes pensamentos de Filipenses 4:8, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada? Então, queridos, o cristão que enche o coração e a mente com a palavra de Deus, terá um radar embutido para detectar os pensamentos errados, tá? É um radar. As pessoas que convivem comigo às vezes tomam um susto, porque não pode falar uma palavra que o meu radar não detecte. Eu falo logo, né? A minha mente verdadeiramente é um radar. Se você disser um verbo, uma palavrinha fora, ele diz, o alto lá, isso aí está errado. Claro, nem sempre eu faço observação. Nem sempre, né? Sobretudo quando não é alguém da minha equipe. Se é da equipe, eu geralmente, ei, para aí, olha. E procuro dar uma ajudazinha. Mas se você encher o coração com a palavra, sua mente será um radar embutido para detectar os pensamentos errados. O Salmo 119, 105, leia. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Sim, nós não vamos tropeçar se nós nos deixarmos mergulhar na palavra. E hoje quero deixar muito claro para você que é um mergulho na palavra de Deus que encontraremos a fonte do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é nobre, do que é de boa fama, do que é cheio de virtude. Leia o que está em amarelo e em letras garrafais. O pensamento correto é o resultado da meditação diária na palavra de Deus. Diária, queridos, diária. Tudo o que há de melhor está incorporado em uma pessoa, Jesus Cristo. Esta Bíblia Sagrada, esta palavra, ela nos apresenta Cristo. O Espírito Santo codificou o verbo, a palavra, nestas histórias, nestes mandamentos, nestes princípios, nestas promessas. E quando, na dependência do Espírito Santo, nós abrimos este livro, começamos a nos encontrar com Cristo, o verbo vivo, a palavra viva. E o que vai ocorrer? Seremos transformados. Então, leia, por favor, o que está escrito na tela. Tudo o que há de melhor está incorporado em uma pessoa, Jesus Cristo. Temos cantado no início do nosso estudo, grande desejo sinto em mim, quero ser como Cristo. Então, queridos, ligando-se a Ele, você estará unido ao supremo poder moral do universo. Quero dizer que não é um esforço. A nossa transformação não é o resultado de um esforço. É uma simples resposta que damos numa convivência, numa comunhão, numa experiência pessoal, Ele e eu, nós, em nossos encontros de amor, em nossa comunhão. É Ele. Haja em vós o pensar que houve em Cristo Jesus. Quando convivemos muito com uma pessoa, terminamos usando as palavras que ela usa, pensando como ela pensa. Assim, quanto mais convivermos com Jesus, mais refletiremos seu modo de pensar. Jesus, leia por favor, é a personificação de tudo que Paulo nos ordenou que fizéssemos. Ele é a personificação. Toda virtude, toda beleza, toda santidade, toda verdade, tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é de louvor, tudo que é de boa fama, toda virtude se encontra nele. Então, nosso conselho, segure-se em Jesus, pense nele, descanse nele, viva nele. Quando Jesus reinar em seu coração,
O que vai ocorrer, querido? Citamos apenas algumas coisas, poderíamos dar uma lista imensa, mas vou fazer uma pequenina. Leia. Você ficará firme em meio a tudo, nada o abalará. Segundo, encontrará a verdadeira paz, a paz que ultrapassa todo entendimento, a paz que independe de qualquer circunstância, de ventos contrários, de tempestades, de críticas, do que o mundo diz. Terceiro, você decidirá alegrar-se nele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sim. Sua alegria não depende de uma coisa externa que logo passa, mas é aquele gozo da salvação, aquele gozo do Espírito que habita em você, que gera em você segurança. Quarto, você buscará refletir sua glória. O que é a glória? A expressão do que Deus é. Você vai buscar refletir o seu caráter. Em outras palavras, é isso. Ser como Jesus. Você orará sobre tudo. Você fará dele parte de todas as suas petições. Você vai buscar a sua face. Você vai depender dele. Às vezes, nós lemos pensamentos muito humanistas, né? Muito humanistas. Infelizmente, o humanismo entrou na própria igreja. São pensamentos bonitos, né? O poder do pensamento positivo. Você vai encontrar a força em você. Em você, meu filho? Lembrando, a força está em Deus. Se nós buscarmos em nós a nossa força, a força, o poder, a determinação, não vamos encontrar. Somos pecadores por natureza. A nossa carne sempre impele para o mal. Nós vamos encontrar força nele, poder é nele, determinação é nele. Tudo posso, sim, naquele que me fortalece. Não em mim. Em mim nada posso fazer. O próprio Cristo disse que nada podia fazer por si mesmo. Imagine eu, mísero mortal. Não, queridos, é nele. Por isso eu vou orar sobre tudo. É nele que eu vou encontrar a força e o poder. Eu não vou usar chavões humanistas, exaltando o homem à minha própria mente, tentando um controle mental. Não, eu sou de Deus, procedo de Deus, vivo para a sua glória. Nele encontrarei a força, porque você pode ter 1000 chavões, mas quando chegar a crise, você vai lá para o fundo do poço. Você vai dizer um bocado de chavão quando tudo estiver bem, mas quando tudo fracassar, você não vai suportar, você vai afundar, você vai entrar em depressão. Mas quando você volta todo o ser para Ele, é outra história. Você terá pensamentos santos e, finalmente, vamos parar nesta. Embora pudéssemos dizer outras coisas, leia, manifestará a mente de Cristo. Manifestará a mente de Cristo. Queridos, como isso vai acontecer? Como é que Jesus vai fazer isso dentro de mim? Pelo poder magnético de sua vida transformadora. A vida transformadora de Jesus em mim tem um poder magnético de operar em mim uma profunda transformação. Quando eu me apego a Jesus, Ele puxa, Ele vai me puxar de toda a sujeira, de toda a lama da velha vida. Ele vai me puxar, Ele vai me tirar da lama da amargura, do ressentimento, da futilidade, da depressão, da transigência, da impureza, da desonestidade, da angústia, do egoísmo, da ganância, de todos os males desta vida. Ele vai me puxar daí, do pessimismo, do desespero, do pecado, e vai me trazer para a sua maravilhosa luz, para um lugar de segurança nele. Leia o que escrevemos aí na tela. Devemos ter a mente do único ser humano perfeito que já andou em nossa terra. A mente do Deus homem, Jesus Cristo. Você pode ver, porque isso será um processo para toda a vida.
Você pode entender que tudo que estamos falando não é uma coisa que você vai alcançar hoje e amanhã pode descansar? É um desafio para a vida inteira. Gostaria apenas de passar rapidamente por 6 características da mente cristã, quando olhamos para o Novo Testamento. Até que nós nos centramos em um único versículo. Os limites do pensamento. Agora, quando lemos o Novo Testamento, na realidade vamos encontrar 6 características da mente cristã. Ali em Paulo, 8 coisas sobre as quais devemos pensar. Mas há características. E estas 6 características são extraídas de 6 textos. Todos eles usam o termo mente, pensamento, no Novo Testamento. Por isso nós os selecionamos. Somente passaremos por eles com um versículo sem grandes comentários. Primeiro, uma mente viva. Uma mente viva. Romanos 8,6, leia comigo. A mente posta no Espírito é vida. Na realidade, a primeira e a sexta estão contidas neste versículo, vida e paz. Mas a primeira é vida. A mente posta no Espírito é vida, é a vida de Deus. Na versão BKJ, a mentalidade do Espírito. E na Peshitta, a forma de pensar, que é da carne, é morte. Mas a maneira de pensar, que é do Espírito, é vida. Então aqui está a primeira característica. Quando você mergulha nesta vida cristã, quando você se centra em Cristo, primeira coisa, sua mente será viva, totalmente viva. E lendo o texto completo aqui, na versão internacional, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida. Segundo, uma mente determinada. É isso que seja gerado hoje em você. Segundo aos Coríntios 11:3, leia comigo. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. A mente de Eva não foi determinada, mas Paulo está orando para quê? Para que a nossa mente não se corrompa, isto é, a nossa mente seja determinada. Aquele que se apega a Jesus terá uma mente determinada, não vai seguir as sugestões do diabo, da serpente, não, ele sabe onde vai colocar a sua mente. Ele tomou uma decisão: eu serei como Cristo, nada me demoverá desta posição. Em terceiro lugar, uma mente humilde. Uma mente humilde. Jamais quem se apega a Cristo vai se exaltar, vai se orgulhar. Não, é impossível, impossível. Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humilde maneira de pensar. Somos humildes porque nos apegamos a Jesus, e o nosso pensamento nos leva àquele lugar de humildade. O que eu tenho procede dele, a vida dele está em mim, a força para a vitória vem dele. Em quarto lugar, uma mente pura. Uma mente pura, evidentemente. Tito 1,15, todas as coisas, leia, são puras para os puros, mas para os contaminados e descrentes não é nada puro, mas até mesmo sua mente e consciência estão contaminados. Sua mente. Mas se você está com Cristo, você é um verdadeiro cristão, não permitirá a lama do pecado na sua mente. Você começará o dia centrado na palavra, adorando a Jesus. Passará o dia com seus pensamentos voltados para Ele. E a pureza de Cristo se manifestará na sua mente, nas suas palavras, nas suas ações. Em quinto lugar, uma mente responsiva. Uma mente responsiva. Quando Jesus ressurge, ele aparece aos discípulos e o texto diz, ele abriu suas mentes
para entender as Escrituras. E é isso que vai acontecer conosco. O Espírito Santo vai abrir a nossa mente responderá à verdade, ela entenderá a verdade, ela abraçará a verdade. E em sexto lugar, o sexto texto que fala sobre a mente no Novo Testamento, uma mente pacífica, que é o mesmo com o qual começamos o item 1. A mente posta no Espírito é vida e paz. A mente posta no Espírito é vida e paz. Gostaríamos de concluir essa questão sobre a mente, também rapidamente mencionando o que envolve o controle da nossa mente. Primeira coisa, leia. Precisamos da mente de Cristo por meio da conversão. Evidentemente, listamos apenas fases. Por exemplo, antes do novo nascimento, a pessoa tem uma mente depravada. Segundo, ela vive nas paixões da nossa carne e dos pensamentos, Efésios 2:3. Por isso ela precisa ressurgir do estado de morte em suas transgressões e pecados. E quarto, ela precisa que Deus conceda uma nova natureza capaz de obedecê-lo. Então não há como ter a mente de Cristo sem que nasça de novo, sem que tenha a experiência de conversão. Leia comigo Efésios 4. Ao despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Esta é a nova criação. Somos criados de novo. Por isso Paulo diz, a forma de pensar que é da carne, inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. No verso 9 ele diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então, primeira coisa, para que a mente de Cristo, para que o Espírito de Cristo se manifeste em mim, eu tenho que nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você tem a certeza de que é uma nova criação? Você pode voltar ao passado e ver aquele momento em que você se rendeu a Cristo e passou por uma verdadeira metamorfose. Não somos chamados a ser religiosos ou meros membros de igreja. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se não nascemos de novo, não temos em nós a vida de Deus para nos permitir produzir o caráter de Cristo. Em segundo lugar, leia, devemos limpar e bloquear as fontes de pensamentos pecaminosos. Foi sobre tudo isso que nós estudamos até aqui. Se permitirmos coisas em nossas vidas que promovam sensualidade, ganância, impureza sexual, linguagem grosseira, violência, ódio, amor a si mesmo, ou qualquer outra coisa que não agrade a Deus, não podemos crescer em santidade e refletir a mente de Cristo. Então, para que eu possa ter a minha mente focada nestas virtudes, eu preciso bloquear toda a fonte de contaminação. Em terceiro lugar, receba a palavra de Deus de todas as fontes. O que é que queremos dizer de todas as fontes? É que hoje você pode ouvir a Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia, pôr no celular, pôr no carro, pôr no computador. De todas as formas, você pode ler, você pode ouvir. Não importa qual é a fonte, você precisa. Você não pode ser profundamente influenciado por aquilo que você não conhece. Se a palavra de Deus é a fonte dos pensamentos que eu posso abrigar em minha mente, eu preciso todos os dias mergulhar nesta fonte, a palavra de Deus. Memorize versículos que se relacionam com os problemas com os quais você luta. A menos que a palavra esteja em seu coração, Deus não pode usá-lo. Quando usar a Bíblia, quando você é tentado. Quanto mais eu armazeno a palavra, mais ela virá em meu socorro na hora da necessidade. E a gente vê este exemplo na pessoa de Jesus, quando foi tentado por Satanás. Ele sempre respondeu com a palavra. Você não precisa ler o jornal todos os dias, mas precisa desesperadamente ler a Bíblia todos os dias. É como um banho diário. Todos os dias você não toma banho para limpar a sujeira?
assim precisamos tomar o banho da palavra, porque ela limpa a sujeira do mundo. E o versículo que citamos aí, ele diz que a palavra vem para nos santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Cristo nos apresenta a si mesmo, limpos. Como? Purificando-nos pela lavagem da água pela palavra. E em quarto lugar, exponha sua mente aos ensinamentos e exemplos dos grandes cristãos ao longo da história. Biografias. Quando você começa a ler biografias, você é inspirado a seguir o exemplo destes heróis. Quando eu estava no seminário, como eu amava ler aquelas biografias. E mesmo preparando esse estudo, eu entrei na internet, no Google, coloquei aqui: heróis da fé da nossa geração. Foi interessante. Tem lá um artigo, até eu salvei o artigo, de 3 gigantes da fé que diziam que já não estão entre nós. Curiosamente, todos partiram no mesmo ano. E cita Derek Prince, Kent Reagan e Bill Bright. E eu fiquei refletindo sobre aqueles 3 homens. Conta um pouquinho da história. Kent Reagan, aquele que nasceu com uma deformidade no coração e que podia morrer muito cedo, mas de repente, ainda como um adolescentezinho, ele se depara com Marcos 11:24, e se disser deste monte, se tiverdes fé, e ele começa a refletir na palavra, e ele que não se levantava, não andava em cima da palavra, ele começa a se mover e termina andando, e ele viveu toda a sua existência sem qualquer doença, né? E legou ao mundo e ensinou muitos a fé. Aí Bill Bright, uau! Eu estive com Kent Reagan na África do Sul, eu estive em acampamento, em conferência com ele lá nos Estados Unidos. Conheci esse homem, fui muito influenciado pelos seus livros, eles me chegaram em África. Verdadeiramente, meu Deus, como uma pessoa pode afetar o mundo quando a sua mente, e a mente de Kent Reagan era sempre centrada na palavra, tudo era palavra, 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 a palavra. E foi esse legado de se crer na palavra que ele legou ao mundo. E quantos ministérios surgiram? O comentarista fala dos excessos de discípulos seus que não seguiram o padrão dele, da humildade dele. Mas enfim, Bill Bright, ele queria que o mundo inteiro conhecesse a Cristo. O autor de 4 leis espirituais, Cruzada Estudantil, aquele que atingiu bilhões, sim, porque pelo menos 2,5 bilhões de pessoas já se expuseram o seu material, o seu vídeo sobre Jesus. Que vida linda, que viveu com a mente focada em Jesus. E nos últimos anos da sua vida, ele buscou ensinar a igreja a jejuar e a orar. Que maravilha. Derek Prince, também tive a oportunidade de ouvi-lo várias vezes em Jerusalém, um mestre da palavra. Ele era um filósofo, um homem muito intelectual, que foi servir o exército britânico, mas quando ele foi ler a Bíblia, ele se encontrou com Cristo. E que homem, que legado na palavra, que firmeza na palavra, que ensinos, maravilha! E eu achei tão interessante, todos partiram para a eternidade ao mesmo tempo. Aí eu pensei nos mais recentes, eu disse, uau, deixa eu pensar nos gigantes da fé. O que é que eu estou dizendo? Que é uma forma de nós alimentarmos a nossa mente com exemplos. Por quê? Porque todos somos humanos, todos somos sujeitos à fraqueza. Aí temos os grandes gigantes que partiram agora, o mais recente, Billy Graham. Uau, Billy Graham, que levou o evangelho a milhões de pessoas. Reinhard Bonnke, uau, mais de 40 milhões de pessoas alcançadas em África. E agora o último, David Young Cho, meu Senhor, ensinando o povo a visualizar, a focar a mente em Deus, a evangelização. Pastor da maior igreja do mundo. Sim, queridos, eu tive o privilégio de me sentar e ouvir estes homens, estes homens de Deus, de os conhecer pessoalmente, de os ouvir pessoalmente, de ser impactada por suas vidas. Sim, quero lhe dizer que uma das formas de nós alimentarmos as nossas mentes é nos expondo a estas biografias. E
Em quinto lugar, ouça música saudável, especialmente os grandes hinos da fé. Eu sinto muito, eu bem queria agora que a gente passasse aqui 1 hora escutando hinos. Eu até olhei para aqui alguns hinos lindos, maravilhosos, que vêm do passado. Hinos, quantas vezes os hinos foram usados para ensinar teologia, para ensinar verdades bíblicas ao povo. Lamentavelmente, nós vivemos na época da superficialidade. Todo mundo quer escrever músicas às vezes centradas no homem, músicas teologicamente erradas. Mas os hinos, quantos de vocês, por exemplo, que estão me ouvindo, não se converteram ouvindo: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, eu venho como estou. Quantos não foram arrebatados do mundo inteiro em tantas línguas? Quão grande és tu! Hinos maravilhosos. Ok. Se você quiser ouvir bons hinos lá com letra, põe lá no YouTube assim: hinos adventistas. Eles são especialistas em gravar os hinos. E estes hinos, né, a maioria destes hinos, cantores, embora a letra seja um pouquinho diferente, todos vieram da mesma fonte, foram traduzidos. Foi tão interessante, eu estive na Rússia quando eu era missionário em Moçambique, e era Páscoa. Eu não entendi uma palavra de russo. Aprendi logo a dizer muito obrigado, e depois o cumprimento da Páscoa, Hristos voskres, voistino voskres, que eles se cumprimentam assim: Cristo ressuscitou. E a pessoa responde: verdadeiramente Ele ressuscitou. Mas os hinos que cantavam, eu não sabia russo, mas as melodias. Eu fui lá na Coreia, estou lá, não entendia nada de coreano, mas quando canto todos os hinos, eu podia acompanhar os hinos todos, porque a mesma música, apenas em letras. Hinos que vieram da história, e que afetaram, que transmitem verdades, que enchem o nosso coração. E dentro de mim é engraçado, porque qualquer coisa que falo, sobe um hino dentro de mim. Você está preocupado? Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Enfim, porque eles nos trazem uma mensagem, nos ajuda a quê? Focar o pensamento. Mas, meus queridos, ficamos por aqui. Alguém diz: terminou o assunto sobre a mente de Cristo? Provavelmente não. Provavelmente não. Aqui está me perguntando o que após falou de traduções de versões da Bíblia. Poderiam indicar ao menos 2 versões bem próximas ao texto original? Qual versão o apóstolo lê diariamente? Meu filho, muitas versões. Muitas versões eu leio diariamente. Quer saber o que é mais original? Eu teria que aprender grego e hebraico. Mas, queridos, cada um vai defender. Temos os mais tradicionais, a versão fiel. Eu uso bastante essa que eu estou com ela aqui, Almeida, século 21. Uso a King James, que não é bem King James, saiu uma nova. Uso muito versões em inglês. E meu celular está aqui, por favor. Eu tenho aqui, por exemplo, no meu celular, eu uso muito, eu estudo. Quando eu estou estudando, vocês vão ver que eu seleciono versículos diferentes. Hoje, por exemplo, vocês veem que eu uso bastante a versão A Paixão, que é tentando ressaltar o amor de Deus. Mas quando eu clico aqui, essa que eu uso aqui, por exemplo, se eu olhar só aqui, eu consulto os versículos. E essa aqui, por sinal, tem áudio. Eu tenho aqui Almeida, corrigida e fiel. Essa é a mais tradicional, vamos assim dizer. E ela diz que é a única fiel. Enfim, aí você tem a ARA, que é da Sociedade Bíblica, revista e atualizada, revista e corrigida. Tem a Nova Almeida, uma Nova Almeida, que usa o Você, edição contemporânea, Almeida século 21,
que esta aqui, que é próxima de uma tradução da Juerp, de acordo com os melhores textos, em hebraico e no grego. Eu gosto porque acho que é uma boa tradução, também um bom português. A Nova Bíblia Viva, aqui já é uma paráfrase. Paráfrase é quando você tenta explicar a nova tradução na linguagem de hoje, a versão internacional, transformadora, a King James atualizada, que uso bastante também, a Almeida Antiga, de 1848, a Almeida Recebida, a Mensagem, que realmente não é uma tradução, mas... E aí tem aqui as em inglês e espanhol, etc, 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 etc. Então, eu não... Aí depende de você. Eu, como sou mestre, eu vou à casa de uma palavra, não é? E o que é que eu faço? Na realidade, eu vou ao original. Você já vê aqui que eu pego uma palavra e vou mostrando os sentidos. Porque cada pessoa que vai traduzir um termo, ela vai usar a sua linguagem, sua cultura, correto? Todas estas pessoas esforçam-se para estarem próximas do texto original. Mas como nós não temos originais, não podemos dizer que as traduções são inspiradas. O que é inspirado é o texto original. Mas as pequenas diferenças não afetam as doutrinas centrais. Há textos que eu posso estar usando uma versão e chego topo naquilo, está fora. Não é a melhor palavra, então vai muito de você. Então, não vou aqui fazer propaganda das versões, mas, pessoalmente, eu uso muitas versões, eu uso muitas em inglês, mas, geralmente, quando vou fazer um estudo em cima de uma palavra, eu vou analisar os léxicos, eu vou ao original mesmo, texto hebraico, texto no grego. E também vamos nos deparar, evidentemente, com a forma de definir. Você não vai encontrar dois autores definindo um termo, como vocês viram aqui, certo? Mas não se preocupe com isso, tá? Não se preocupem tanto com isso. Leia a versão que você mais gosta. Alguns gostam da versão você. Eu, quando vou traduzir, eu vou para o tu, né? Porque eu já sou um estilo um pouquinho mais clássico, mais tradicional. Mesmo lá nos sussurros, né? Você vai ver, algumas pessoas já se ofereceram para me ajudar, mas eu não abro mão, porque na hora do português... do tu, eu acho as coisas assim em relação à Bíblia um pouquinho mais solenes. Eu tenho um espírito mais solene, mas não quer dizer que os outros não sejam bons. Se você gosta mais do você pode pegar. Todos são bons. Amém, queridos? Mas sabe quem é bom mesmo? Jesus. É Jesus, né? Jesus, Ele é tão bom, maravilhoso. Todos estão apontando. Na realidade, todos se esforçam para fazer o seu melhor. Não queremos aqui seguir o caminho da crítica, embora quando a gente vai ler a crítica de um, fazendo a crítica do outro e ressaltam, tem versões mais novas, como a Peshitta, que é uma tradução, eu uso às vezes aqui a Peshitta, que é direto do aramaico. E tem dois que fizeram as traduções para o português, mas fizeram, porque essas duas versões, essas últimas, né, a Bíblia textual e a Peshitta, foram traduzidas em espanhol. E do espanhol traduziram para o português. Confesso que o meu problema com essas duas traduções não está com a versão em si, em espanhol, está com a versão em português, porque acho que as pessoas que traduziram para o português ou não sabiam muito espanhol, então faz uma misturada doida, né? Às vezes eu fui usar aqui nas aulas, desisti, porque aí vem termos que não tem nada a ver com português, é quase que um espanhol, não é, portuguesado, e
E eu tenho problemas com mistura de pronomes, tu e você na mesma frase. Então eu acho que essas duas pessoas precisam de uma excelente revisão em português. Mas, tudo bem, isso não me impede de consultar, porque... E também a textual, ela não vem na ordem dos livros que nós temos, ela vem na ordem hebraica. Ok, então tudo é tentativa de nos auxiliar. Mas deixem-me parar aqui, vocês foram fazer uma pergunta difícil, né? Quase que é a pergunta, você lê, quase que era a pergunta para a turma aqui do IBPFé. Mas vamos orar, queridos. A ti, ó Deus, a glória, a honra, tu és o Senhor absoluto, não há Deus além de ti. E que maravilha podermos chegar diante de ti, tendo a nossa mente iluminada pelo teu Espírito, teu Santo Espírito que ministra ao nosso coração, teu Espírito que descortina as verdades das Sagradas Escrituras, e rogamos-te por todos nós, que cada um de nós ame tanto a tua palavra, que ela possa ser a meditação do nosso dia a dia. Que possamos fazer como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. Comi as tuas palavras e elas me foram gozo e alegria para o meu coração. Prezei as tuas palavras mais do que o alimento. Quanto amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Graças, Pai, pela palavra viva, Jesus, a plenitude de tudo, o foco, e ajuda-nos a ter a nossa mente focada em Jesus, conforme o autor dos Hebreus nos fala, olhando fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E que a cada dia possamos refletir sua imagem e chegar mais próximos da estatura deste varão perfeito, Cristo Jesus, a quem tributamos honra, glória, louvor e adoração. Amém e amém.